Educação à distância, mudando realidades. Olá meninos, tudo bem? Hoje nossa terceira aula. Estou aqui, professor Cleiton, junto com o professor Ricardo. Tudo bem, professor Ricardo? Bom dia. Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui para a nossa terceira aula de Linguagem de Programação 2. A aula hoje está muito legal. Muito bem. E não esqueçam, participe da aula, que é muito importante para nós e para vocês. Saber que vocês estão compreendendo o conteúdo, né, professor? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula, que hoje tem bastante coisa. Vamos lá. Conteúdo da nossa aula. Vamos fazer uma continuação sobre as listas, o array, modificação de lista, tupla, dicionário, conjuntos, conceitos de árvores e alguns exemplos que eu vou passar no decorrer da aula. Nosso objetivo: identificar a linguagem de programação, a linguagem Python, as características de estrutura de dados em lista, array, tupla, dicionário e set. Exemplificar script para estrutura de dados e seus objetos, que é que eu falei, que eu vou dar alguns exemplos. Construir scripts exemplificando as diferentes objetos em estrutura de dados. Foca aqui um pouquinho em mim aqui. Bom, aí você se pergunta, aonde que nós encontramos as listas, as tuplas, que eu vou apresentar hoje para vocês, o array, né, o dicionário, aonde que você vai encontrar isso? Aí eu tive a ideia de trazer para vocês e mostrar como que os programadores fazem, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Observe aqui, eu vou sair aqui do slide um pouquinho. Vou minimizar aqui. Lá no seu portal, lá tem um joguinho que eu dei para vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com ele, está disponível no GitHub. Vocês vão executar ele no computador de vocês, vocês podem brincar à vontade, mas a finalidade aqui é mostrar onde que está no script dele, as listas, as tuplas e assim, ok? Até um dicionário contém lá. Então vamos cá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou vir aqui no computador, ó. Então eu vou executar ele aqui. É esse daqui, ó. Eu vou mostrar rapidinho. Tá vendo? É um joguinho simples que vocês vão poder brincar aí. E aí, como que a gente faz? Vou fechar aqui. E como que a gente vai... Ó, foca um pouquinho aqui em mim. E como que vocês vão descobrir que nesse joguinho tem as estruturas de dados? Então, eu vou mostrar aqui para você agora, tá bom? Então, observem aqui. Eu vou vir aqui. Vou editar esse script aqui do jogo. E aí vou mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo de tupla. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um exemplo de tupla. Tá vendo? Aqui, ó. Vários exemplos de tupla, tá vendo? Vários exemplos de tupla. Aqui também, ó. Aqui tem um exemplo de tupla. Aqui, tá vendo? Um exemplo de uma tupla. Vou mostrar aqui mais pra frente. Aqui, ó. Vários exemplos, tá vendo? Aqui, ó. Ele abre entre parênteses, coloca um comando, ele vírgula, tá vendo aqui, ó? E bota um string, vírgula, aí um número, vírgula, tá vendo aqui? E assim vai. Tem vários, ó. Aqui nas funções, tá vendo? Temos outro exemplo de listas, tuplas, né? As tuplas. Aqui, ó, outra tupla. E assim vai, são vários. Bem aqui embaixo, ó, e aí você vai encontrar vários aqui. Mas bem aqui embaixo tem outros exemplos mais interessantes. Esse aqui é o script do jogo. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele está trabalhando com dicionário, tá vendo?
Ó, tá vendo? Ele está recebendo um dicionário vazio. Aqui ele está colocando dentro desses elementos uma lista, tá vendo? Uma lista vazia. Ok? Então aqui vocês vão encontrar vários exemplos. Então, foca aqui um pouquinho em mim aqui. Então a matéria é focada nisso, é focada para vocês entenderem aonde que estão as estruturas de dados no seu sistema. O programador, quando ele vai desenvolver os sistemas, ele vai utilizar essas estruturas de dados à vontade. Entenderam? Então vamos voltar à nossa matéria? Vamos voltar aqui. Vamos abrir o nosso slide. Clicar aqui. E continuar aqui. Eu vou habilitar aqui minha canetinha, né? Pronto. E aí eu trouxe outros exemplos aqui também. Por exemplo, esse daqui, ó. Tá vendo aqui um exemplo? Onde tá? Um exemplo de tupla. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Olha, tá tudo recebendo um valor, tá vendo? Isso são tudo exemplos de listas de tuplas. Aqui, ó, bem aqui, ó, pessoa, tá vendo? Ele tá utilizando, chamando a classe pessoa. E tá vendo aqui? Ele colocou uma string, aqui outra string, aqui outra string, aqui outra string. Observar aqui? E também, ó. Isso tudo como exemplos de estrutura de dados. Aqui também, ó. Aqui já é um validador de verificação de usuário e senha. Então, o cara coloca aqui o usuário e a senha dele. E aí cai nesse execute aqui, que é do SQLite. Tá vendo aqui? Tá conectando um banco de dados. E aí, o que acontece? Ele fala assim, ó, selecione os campos username, password da tabela usuário. E aí, o que ele faz? Olha, observe aqui o seguinte, aí ele joga esse comando lá no banco de dados, né? E aí, logo em seguida, ele usa o quê? A primeira posição, lembra? A primeira posição, posição 0, e a segunda posição, posição 1. Então, quando ele listar do banco de dados desse SQL lá, ele vai listar lá dentro do banco de SQL. Ele vai trazer para você somente a primeira posição e a segunda posição. Viram como que nós encontramos as listas, tuplas, as estruturas de dados nos programas? É dessa maneira. Tem outro exemplo aqui que eu trouxe, que é o seguinte. Observe aqui, ó. É uma tupla, né? E observe que ele está puxando um ID. Um ID. Esse ID pode ser qualquer valor. Vai receber um número lá. E aí, quando ele receber o número daquela lista que ele recebeu aquele número, ele quer a posição 0. Viram? Ele quer a posição 0. E é isso que vocês estão aprendendo. Ok? Então, na programação, vocês vão encontrar isso normalmente. Ok? Principalmente em Python. Não é, professor Ricardo? Com certeza, professor. É bem isso daí mesmo. Vamos lá, continuando a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre array. Também chamado de matriz ou vértice. É um conjunto de elementos finidos e definidos na sua declaração. O índice 0 é o primeiro elemento da lista. Então, por exemplo, aqui tem uma sequência de números, tá vendo aqui? Essa aqui é uma sequência de números. E aí eu estou pedindo aqui na variável var, que é a variável que ele recebeu, eu quero a primeira posição. Então, tá vendo? O índice é 0, que é a primeira posição. Então, ele tá qual que está na primeira posição? O 3. Na segunda posição, que é 1. Quem está na segunda posição? O 1. E assim vai, ó. O 9, o 5 e o 4. O 4 está na quarta posição aqui, ó. Ok? Então é isso. O array também utiliza isso. Professor Ricardo? Só para enfatizar que o legal de você trabalhar com array é que você sempre vai ter um número finito, tá? Você sempre vai ter um número finito. Apesar de o Python trabalhar com alocação dinâmica de memória, mas você vai dizer o tamanho inicial do seu array. Exatamente. Né? Exatamente. Continuando a aula. Vamos lá. É possível modificar o elemento em uma lista. Dizemos que uma lista são tipos de dados mutáveis, ou seja, os quais podemos modificar. Então, lista nós podemos modificar, diferente da tupla. Né, professor Ricardo? Uma vez criado a tupla, a gente não altera. O dicionário, o array, as listas, nós conseguimos alterar. Por isso que ele fala que é
mutáveis. O imutáveis é que não pode alterar. Continuando aqui, seguindo nossa aula, vamos lembrar a ordem dos elementos. Lembra na aula passada que nós falamos sobre a ordem? Vamos lembrar de novo a ordem. Como eu já falei no array. Por exemplo, temos um elemento, 2, 3, 4. Também pode ser os objetos, né? A gente viu que em Python tudo é considerado objeto. Bom, na primeira posição, que é a posição 0, o que nós temos? O 10. Na segunda, o 20. Na terceira, o 30. E na quarta, o 40. Dos negativos, a última posição é o quê? O 40. E assim vai. Tá vendo? Ele vai descendo. E aí o 30 é o 2, posição negativa. O 20 é o 3, posição negativa. E o 10 é a última posição dos negativos. Ok? Beleza? Continuando. Vamos falar agora aqui um pouquinho dessa estrutura aqui, ó. Lista. Observe aqui que nós temos o X, o Y e o Z. Então, aqui, ó. Na linha X, representa o start, que é o início. Então, aqui, ó, o X representa o início. Então, essa posição que está aqui, ó, ela representa o início. Onde se inicia o sublista, né? Onde inicia a sublista. O Y é o stop, parar. Esse aqui, Y aqui, é o parar. Então, aqui é o início e aqui é onde vai parar, é o fim. Ou seja, se inicia no X e termina no Y. O Z é a variável passo, ou seja, aqui inicia, aqui tem um fim e aqui é quantos passos, que determina os passos a serem seguidos, tá vendo? A serem seguidos. Podem ser de 2 em 2 ou em 4 em 4. Então, por exemplo, se eu quero iniciar aqui no 0, eu vou colocar no 0, que ele vai até 100, né? Ele vai até 100, mas em 2 em 2, ou em 4 em 4. Ok? É isso. Vamos lá, continuando. Se não colocarmos o X start, então vamos supor que você não coloca, ó, observe aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui embaixo. Se eu não colocar nada aqui, o valor padrão será 0. Então, ele vai, ó, colocar aqui 0. Tá vendo aqui, ó? Ele vai colocar 0 aqui. Se não houver valor no Y, o padrão será len. Tá vendo aqui, ó? O padrão será len. Se você não colocar nada aqui, ele vai ser len. Len é o quê? Um contador. Ele vai ficar contando. Por exemplo, se na sua lista tem, vamos supor que tem 2, 4, 3 aqui. Aí, o que vai acontecer? Esse 2, 3, 4 aqui, ele vai contar 1, 2, 3. Tem 3 elementos. Então, ele vai colocar 3 aqui. Ele vai botar o número 3, porque o len conta. Ele verifica na lista quanto que tem e coloca aqui quantos elementos tem. E aqui, já se não atribuímos o valor 0, o padrão será 1. Então, por padrão é 1. Sempre vai contar em 1 em 1. Então, aqui ele vai setar 1 aqui, se caso não tiver nada aqui. Tá vendo? Então, continuando. Para ordenar uma lista, utilizamos os objetos resolve, sort, reverse. O reverso, a ordem de ordenar inversa. O sort é em ordem ascendente, alfabética. E o descendente. Por exemplo, eu trouxe aqui, por exemplo, listas.resolve. Tá vendo aqui, ó? Aí tem uma lista criada e aí eu chamo o método .resolve. Ele vai fazer o quê? Ele ordena inversa. O lista.sort, ele ordena ascendente, alfabética. E o sort, só você colocar aqui, reverso, traço true. É o contrário daquele, tá vendo? Reverso, traço true. E aí vai ser a ordem decrescente. Ok? Professor Ricardo? Só falta um pouquinho, professor. Nessas listas, essas funções, ela tem a importância delas, né? Às vezes você está com a lista invertida
né? Por exemplo, você Exatamente. está com o primeiro elemento lá com um valor muito alto e o último elemento da sua lista é, digamos assim, é 1. Isso. Aí, para você no teu trabalho de ficar alocando todos eles, aliás, realocando todos eles, você simplesmente dá um reverse Isso. e Que ele aí vai ele já ordenar reverte tudo automaticamente. e já deixa Exatamente. em ordem. É muito bom, Isso. muito simples e Maravilha. O legal Python de deixa fazer, certinho pra gente, né? Que com bom. certeza. Continuando a nossa aula. Por exemplo, eu falei da função length, né? A função length em Python é len. Tá vendo? Essa função aqui, tá vendo? Length, você encontra na maioria das linguagens de programação, é um contador. Em JavaScript tem, no Java tem, no PHP tem. E em Python também tem. Então, em Python, ele é aqui, ó, length. O que é ele? Que representa um contador. Então, ele conta. Então, ele está dentro de uma lista, ele conta. E tem outros também dentro da lista. Por exemplo, a função count, ele conta os elementos repetidos. Enquanto esse conta todos os elementos, esse count aqui só conta os repetidos. Por exemplo, se na lista tiver 2, 10, né, ele vai contar, ele vai identificar que é 2, tem 2, 10. Continuando aqui, ó, em uma lista, a função index mostra a posição do elemento na lista. Então, o index, ele mostra o que? A posição. Então, o len, ele faz o contador, ele conta. O count, ele verifica os elementos repetidos. E o index, ele verifica o que? A posição desse elemento. Aí eu trouxe uma lista aqui para exemplificar. Então, aqui a posição 0, 1, 2 e 3. Correto? Então, por exemplo, eu leio o método len, e aí chamei lista, né, que é a variável. E aí ele contou, tem 1, 2, 3, 4. Então, por isso que ele mostrou 4 aqui. Aqui o list count. Eu pedi para ele verificar bem se tem o 10 repetido, né? Tem o 10 repetido? Aqui tem 1, 2, né? Então, ele mostrou 2 aqui, que tem 2, 10 repetido. O list index, tá vendo aqui, ó? List index, ele me pediu a posição do 2. Qual é a posição do 2? Ele está na segunda posição aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, tá vendo? Ele está na segunda posição. Então, é isso que temos de objetos para as listas. Continuando aqui, vamos falar de tuplas. Tuplas são parecidas como listas, mas tuplas são imutáveis, enquanto as listas lá são mutáveis, a tupla ela é imutável. Ou seja, uma vez que você cria uma tupla, você não pode modificá-la. É read online, ou seja, somente leitura. A sintaxe cria uma tupla. Para você criar uma tupla você abre parêntese, aí coloca o valor, separa. Bota espaço, separa. Separa e coloca o valor. Por exemplo, aqui vai ficar 10, aqui 30 e aqui 40, tá vendo? Isso é um exemplo de tupla. Aqui, ó, você pode colocar também, você vai colocar aqui uma variável, né? Você bota tupla e vai dizer o que tem aqui dentro. Então, eu estou dizendo que essa variável vai receber um valor que vai ser considerado tupla. Aqui você pode colocar dessa mesma maneira que está representado aqui, ó. Você coloca A1, que é um número, você pode botar uma string, né? Você pode botar um número e ao mesmo tempo você pode botar um valor lógico. E aí você chama o tipo dela aqui, ó, o T ou o X, né? O T ou o X. E ela vai ser considerada que pertence à classe tupla. Ok? Vamos continuar lá. Um uso interessante da tupla é a troca dos valores das duas variáveis. Você pode fazer a alteração, você não pode fazer a alteração da tupla, porque ela é imutável. Mas você pode fazer esse joguinho do swap. Essa operação é comumente conhecida como swap. Vou explicar aqui para vocês. Trouxe um exemplinho aqui bem rápido. Por exemplo, você colocou dentro dessa variável, a variável x, o 10, tá vendo? Opa, desculpa aí, pessoal. Deixa eu só voltar aqui que... Pronto.
Se segurar aqui, ó, ele me mostra o menuzinho aqui. Então tá, menos, aí quer dizer, o 10 estou colocando aqui dentro de x, né? Aí, o 20 eu estou colocando dentro de y. Tá vendo que o 10 está dentro de y, eu botei aqui representando entre parênteses, para vocês entenderem. Aí observe aqui, ó, eu estou botando x, que é o 10 aqui, x, que tem 10, dentro da variável temp. Então ela compôs agora 10. E eu peguei y, que tem 20, tá vendo aqui, ó? Tudo que está aqui, ó, que tem 20, joguei aqui na variável x. E agora ela contém 20. E aí eu peguei o do temp, tá vendo aqui, ó? Do temp, peguei aqui do temp, o 10 e joguei para dentro de y. Você viu que eu fiquei jogando uma para outra. Então eu armazenei uma outra variável, valor de x, e fiquei lançando uma para outra. Depois eu peguei o valor aqui de y, tá vendo aqui, ó? 10, que contém 10, ó, y contém 10, que está aqui. E o 20, que é x, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? O x, que contém 20, está aqui. E aí eu coloco aqui a primeira posição, aqui a segunda posição. Então ele vai verificar aqui, o x. Quem é o x? O x, quer dizer, quem é o y? O y é o 20, né, que está aqui, né? E ele vai substituir ele. Então ele vai colocar aqui 10. E aqui é o x que contém 20. Então o x aqui tem 20, né? Então ele vai jogar aqui, vai tirar esse 10 e vai colocar o 20 aqui no lugar. Entendeu? Observe aqui que x agora permaneceu com 20 e y permaneceu com 10. Ok? Isso é o que você pode fazer com swap, com tupla. Mas você não pode colocar nada dentro dessa tupla, mas você pode fazer esse jogo de memória, posição da memória na tupla. Continuando aqui. Dicionário. Vamos falar sobre dicionário agora. Dicionário em Python são conjuntos de chaves, estrutura no qual cada item possui uma chave única, que pode ser de qualquer tipo. A sintaxe para a criação de dicionário em Python essa é a sintaxe, tá vendo? A chave, aí você vai colocar uma chave e aqui o valor. Então aqui é a chave e aqui o valor, tá vendo? Chave, 2 pontos, tá vendo? E aqui o valor, e assim vai. Então essa é a sintaxe da tupla. Então aqui, tá vendo aqui, ó, aqui chave e aqui valor. Então aqui todas as chaves, ó, tá vendo? Todas as chaves, olha aqui, ó, todas as chaves, ó, chaves, tá vendo? Todas as chaves. E aqui você tem os valores, tá vendo? Todos os valores. Então você tem a chave e o valor, a chave e o valor, e assim vai, tá vendo? E é assim que apresenta o dicionário. Continuando, em dicionário há os seguintes objetos. Por exemplo, você coloca len. O que esse len vai fazer? Vai fazer um contador, um caractere. O 10, ele vai excluir, né? Fazer uma exclusão. Então, observe que o len ele conta, o del ele exclui, o key ele só mostra somente a chave do dicionário. O value, ó, o que o value faz? Mostra somente os valores do dicionário. Então ele mostra somente os valores. Então tem a chave e tem um valor, né? Então o value mostra somente o valor. E o key mostra somente, né? O key aqui mostra somente a chave. Enquanto o key mostra a chave, o value mostra só o valor, né? Só o valor, os valores aqui. E o get? O que o get faz? O get retorna o valor da chave. Então, ele vai te apresentar o valor daquela chave. Então, você coloca aqui o valor da chave, correto? E ele vai te mostrar o valor. O pop, tá vendo aqui? O pop, o que o pop faz? Mostra qualquer valor dos elementos e remove do dicionário. Então, ele mostra o valor e remove do dicionário. Então, por exemplo, aqui eu coloquei da lista tel. Eu peguei pop, removi ele e ele me apresentou aqui. Eu dei um tel aqui para mostrar. E o update, tá vendo aqui o update? Então ele veio nessa lista do update e fez uma atualização. Né? O que ele faz? Ele pega de uma lista e atualiza na outra lista. Por exemplo, ele pegou da lista telefone e da lista tel2. Coloca todos os elementos da lista tel2 dentro da lista tel. Então, ele vai pegar tudo que tem aqui dentro e colocar aqui dentro da lista tel. Ok? Continuando aqui. E o set?
Vamos falar sobre o 7, conjuntos, que também é da estrutura de dados. Vocês estão conhecendo agora. É o 7. Continuando, o Python também inclui o tipo de dados para o 7. Um 7 é uma coleção não ordenada, tá vendo? Sem elementos duplicados. Por exemplo, eu botei aqui x, né? Para me representar o 7, eu tenho que colocar aqui 7, aí coloco aqui parêntese, e aí coloca a string, entre aspas. E aí quando eu chamo ele aqui, observe como que ele aparece, tá vendo? Parece tudo separado, inclusive os espaços, tá vendo aqui? Esse aqui é um espaço, ó. Tá vendo aqui, ó, o T, deu espaço, o A, o P, tá vendo? Tudo ele separa. Só que observe que ele não separa na ordem, tá vendo? Ó. E assim vai. Aí você chama o tipo desse X. O que ele vai reconhecer? Que ele pertence à classe do tipo 7. Professor Ricardo? Só para enfatizar, professor, que ele já tira digamos assim, os valores repetidos, né? Ele cria um conjunto com digamos assim, toda a gama que nós temos na nossa lista, ou nos nossos valores, né? E aí ele vai tirando tudo que é duplicado. Por exemplo, aí, nesse exemplo, tem somente o O Isso. e o A, né? Então, ele tirou o O, o A e o T, né? Também. Ele só mostra um deles. É como se ele pegasse... isso aqui eu já estou mostrando, eu não preciso mostrar ele duas vezes. Que ele transforma em strings separados. Isso mesmo. Continuando aqui. Por exemplo, a cidade. Você contém alguns objetos para o 7. Por exemplo, o ADD. Você coloca aqui Candeias, adiciona um elemento e o remove, que é... Você pode remover o que está dentro de Cacoal. Por exemplo, da lista a palavra Cacoal. Tá vendo aqui, ó, remove. Então aqui ele adiciona Candeias, aqui ele está removendo o que tem lá no 7, Cacoal. Aqui o Clay, o que o Clay vai fazer? Ele limpa a lista, apagando todos os elementos. E o diferente, que é o Y, ele verifica a diferença de um e de outro. Ok? Vamos lá. E a árvore? A árvore, eu trouxe aqui um conceito simples de árvore e vou apresentar para vocês uma coisa que você já tem em casa, para poder explicar aqui. Mas vamos falar de uma teoria geral. Árvores são estruturas de dados hierárquicas. Basicamente, olha, ele está falando que é hierárquica. Basicamente, os arquivos são formados por um conjunto de elementos. Tá vendo? Tem um conjunto de elementos, os quais são chamados de nodos ou vértices, conectados de forma específica para um conjunto de arestas. Aí eu trouxe um exemplo aqui para exemplificar para vocês. Por exemplo, o primeiro ponto, aqui número 1, é a nossa raiz, que ela é o pai. Na árvore exemplifica assim, que ela é o pai. Aqui é o nó filho, tá vendo? Nó filho, que tem dentro da raiz pai. E aqui o nó, o 3, né, que é o nó, também é o nó filho. Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, vamos supor que aqui seja o seu computador, C2 pontos. Aí dentro do C2 pontos você criou uma pastinha festa, né? E aqui você colocou a pastinha, aqui você tem uma pastinha festa dentro da raiz de C, e aqui dentro de 3, que é esse 3, você criou o A. Então tem a pastinha festa e a pastinha A. Você observe que dentro dessa pastinha, dentro da raiz, temos duas pastinhas, correto? E aí, dentro da pasta A, nós temos o quê? Um outro nível, que é essa pasta aqui, que é uma outra pasta. Dando um exemplo para você entender em casa. Por exemplo, a pasta B, a pasta D. Aí, dentro dessa pasta 3, tem outra pasta, por exemplo, a pasta C. Então, aqui tem uma pasta, no 2 é a pasta festa, aqui no 3 é a pasta A. No A temos duas pastas, temos a pasta D e a pasta C. E dentro da pasta C nós temos outra pasta, está vendo aqui, ó? Por exemplo, vamos supor que aqui é essa pasta E.
para mim chegar até a raiz, eu consigo sair do E e ir para o 1, aqui para o C? Eu consigo fazer isso? Não, não consigo. Então eu tenho que passar por níveis. Por exemplo, eu saio do 8, vou para o nível 5. Do nível 5 vou para o nível 3, que é a minha pastinha A. E da minha pastinha A eu chego até a raiz. Você viu que tem níveis? Então, por exemplo, a pastinha D, ela é filho da pastinha C que eu criei aqui, que é o 5. O 5 é filho da pastinha 3 aqui, que é o A que eu criei. E o 3 é filho da raiz. E assim vai. Isso é uma estrutura de dados em árvore. Professor Ricardo? Eu vou comentar porque eu gosto muito desse assunto. Esse é muito interessante também. Programação tem vários exemplos. É legal. E aí eu costumo sempre falar para os meus alunos em relação à paternidade mesmo. Isso, Por exemplo, a raiz são os meus pais. isso. Aí tem eu e o meu irmão. Eu não tenho filhos, mas o meu irmão já tem. E aí ele tem 2 filhos, que seria o 4 e o 5. O primeiro filho dele, o 4, não tem filho. O 5 já tem mais 3 filhos. Já tem mais 3 filhos. E aí por aí vai. Então, para mim chegar para falar com, digamos assim, com meu avô, aliás, o meu sobrinho falar com o avô, ele tem que falar primeiro, pedir a permissão do pai dele para falar com o meu avô. Isso. Então eu sempre trato Então, assim, hierarquia da família, né? hierarquia da família. O patriarca só pode ter acesso se o pai deixar. Exatamente. Isso bem, bom exemplo. Então vamos lá, continuando aqui. E aí eu trouxe outro exemplo aqui de árvore. Por exemplo, a raiz aqui, ó. A raiz é o elemento pertencente a um nível 1. Toda árvore terá sempre uma única raiz. O nó, elemento que foi adicionado a outro item. Nível, propriedade que indica quantos nós estão acima de um filho. Então, por exemplo, a raiz, dentro dessa raiz aqui, nós temos o A e B. Dentro do B temos o AA, AB. E dentro desse AA temos o AA. E assim vai pelos outros, tá vendo? Aqui do B tem AB e aqui tem BA. E assim vai. Ok? Então, beleza. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Python. Eu vou sair aqui. Vou descartar aqui. Vou vir aqui no Python. E vou mostrar alguns exemplos das estruturas de dados. Tem um material complementar, você com certeza, né, professor Ricardo, eles já estão estudando um material complementar, tem vários exemplos ali, que dá para o aluno ficar fazendo exemplo à vontade ali. E ficar fera, né? E ficar fera as estruturas de dados, isso. Mas vamos mostrar aqui um exemplo. Então, eu vou abrir o Python aqui. Opa. Pronto, estou aqui em Python. Vou minimizar aqui para não ficar... Pronto, vai ficar só essa tela. Isso. Pronto. Pronto, pegou a tela toda. Por exemplo, vamos colocar aqui 2. Vamos colocar uma lista. Aí dentro dessa lista, vamos criar 2 listas. Ó, tá vendo? 2 listas. Criamos 2 listas, correto? E aqui vamos colocar aspas. E aqui vamos colocar 00. Tá vendo? Aí eu vou botar uma vírgula para separar. Aspas 01. Na outra aqui eu vou colocar aspas 10, vírgula, espaço, que é na outra lista. Aspas e 10, aspas simples. Pronto, então observe aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu criei uma lista, quer dizer, eu criei uma lista total. Dentro dessa lista, eu tenho mais 2 listas. Tá vendo aqui? Tá, beleza, vamos continuar aqui. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui 2 e dar um Enter, ele vai me mostrar a lista, correto? E se eu colocar assim, 2, abre, tá vendo? Eu boto 0, eu quero a primeira posição. Quando eu der um Enter, ele vai me mostrar a primeira posição dessa lista. Quem é a primeira posição? Aqui, ó, a primeira posição e segunda posição, né? Então, ele mostrou essa primeira posição. Aí, aqui, se eu mostrar para você, eu vou vir aqui e coloco o 1. Ele vai mostrar
a outra posição, posição 1. Agora, se eu fizesse assim, eu quero da posição 1, eu quero dentro da posição 1, a posição 1. Então, observe assim, o que eu quero dentro da posição 1, eu quero a posição 1. Ok? E aí, eu vou colocar vou dar um Enter. Continua. Aí, beleza. Deixa eu só verificar aqui. Aumentar a fonte aqui. Deixa eu verificar aqui. Opções. Acho que é aqui, né, professor? Acho que é o Windows. Figura ideia. Acho que 18 aqui. Vou botar maior que 25 para ver. Acho que o 25 ficou grande, né? Vou botar aqui 22. Pronto. Vamos verificar que vai ficar. Pronto, tá bom sim? Verifica aí se tá bom. Continuando aqui. Então, ele mostrou primeiro da posição 1. Por exemplo, observe aqui. A posição 1, né? Que é essa aqui, da lista, a posição 1. Opa. A posição 1. E aqui da posição 1, a posição 1 dessa lista. Ok? Então, aqui já mostrei para vocês. Vamos a um outro exemplinho. Exemplo. Por exemplo, lista vai receber outra lista. Vamos botar aqui 7, 25, 2, 3, 7, 80, 100, menos 1 e 15, né? Pronto, dei Enter aqui. Então, eu vou botar a lista aqui, vou dar um Enter e vai mostrar os valores. Então, eu venho aqui, lista, ponto, short, abre e fecha, tá vendo? E pressiono Enter. E aí, eu chamo lista novamente. Aí, ele mostra, observa aqui que o short vai colocar em ordem, tá vendo aqui, ó? Ele vai colocar em ordem, vai ordenar a lista, tá vendo? Menos 1, 2, 3, 4, 7, 7, e assim vai. Aí temos o outro, que é o reverse, né? Por exemplo, vou colocar aqui lista, ponto, sort, abre e fecha. Abre e fecha. Aí eu coloco aqui reverse, recebe true. Pronto, eu pressiono Enter. E aí eu vou digitar, mostrar a lista. Aí já coloca na ordem reversa. Tá vendo a diferença? Ok, isso aqui é um exemplo de ordenamento das listas. Então eu vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. Por exemplo, aqui, lista. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Vou limpar aqui a tela para nós. Aqui. Então, vou botar aqui, lista, recebe, bem-vindo ao Python. Bem-vindo ao Python. Tá, ok, bem-vindo ao Python. Aí eu vou colocar aqui, lista, 11. Quer dizer, eu quero a posição 11. Aí ele vai me mostrar. Dessa lista bem-vindo ao Python, ele vai me mostrar a posição 11. Então, o que ele faz aqui? Ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele conta aqui o espaço, né? 10. Aí 11. Ele conta até essa posição e mostra a próxima. Ele vai mostrar a próxima, que é o 0. Vamos a outro exemplo aqui. Eu boto aqui lista,
Pera aí, bota aqui lista. E eu quero a posição 15. Aí ele mostra a posição, ele conta 15 posições e mostra a próxima. Vou botar outro exemplo, aquele que eu expliquei, do início e meio lá. Vou colocar aqui o 2. Aqui, se eu não colocar nada, aqui ele vai ser 0, né? Se eu não colocar nada, ele vai ser 0. E se eu colocar nada aqui, ele vai ser o quê? Len, né? E aí eu quero que ele conte em 2 em 2, né? Então eu vou dar um enter aqui. Ele foi contando em 2 em 2. Então ele mostra a primeira, conta 1, 2 e mostra o próximo. Por exemplo, aqui ele deixou o primeiro, contou 1, 2. Aí ele mostrou o próximo. Aí ele deixa a primeira, conta 1, 2, que é o tracinho, e deixou o próximo, que é o V, e assim vai. Ok? E aí também podemos utilizar no exemplo aqui da lista, por exemplo, coloca a posição e bota menos 1. O que ele vai fazer? Ele vai fazer ao contrário, foi aquilo que o professor Ricardo, ele mostra ao contrário. Vou dar um enter, tá vendo? Ó, bem-vindo ao Python. Tá ao contrário. Ok? Viram esse outro exemplo? Então, vou mostrar aqui um exemplo de uma tupla rápido aqui. Por exemplo, boto T, recebe tuple. Vou abrir parênteses, né? Aí, ABC. Ok? Dessa é a maneira da tupla é essa. Eu vou botar assim, ó. Entre parênteses aqui. E aí eu vou dar um enter. Aí eu vou pegar aqui, eu vou mostrar o T, tá vendo? Ele mostra que tem nem tupla. Eu puxo o tipo dele, type, type, e aqui o T. Aí ele vai dizer que ele pertence à classe tupla. A tupla também você pode colocar assim, ó, por exemplo, bota aqui, vou criar uma lista, e dentro dessa tupla, você vai colocar, por exemplo, um string, né? Um string, vai botar um valor numérico e um valor lógico, true, tá vendo? E, opa, deixa eu só verificar aqui. Ah, tá, porque eu esqueci de colocar o atribuidor operador de atribuição. Então, vou voltar aqui. Vou só colocar aqui, tá vendo? Não funciona, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Fazer de novo aqui. Vou botar aqui lista. Vai receber. Aí abre e fecha. Aí eu vou botar aqui. A. E aí. Vírgula. 1. Vírgula, espaço, true. Pronto. Deixa eu verificar aqui, tá tudo certo. Mandei dentro de lista. Vou trocar essa variável lista aqui. E vou colocar um X aqui. Pronto, enter. Aí foi. Aí eu vou puxar o type dela, X, e vai dizer que pertence à classe tupla aqui. Então eu vou mostrar um último exemplo. Um exemplo aqui do dicionário. Vou botar aqui, por exemplo, type. Opa, vou colocar aqui chave, né? Que representa o dicionário, vou dar um enter. Aí eu vou colocar aqui type, abre e fecha, e vou colocar a chave, tá vendo? Opa, a chave. Ele vai me adicionar, dizer que é um dicionário. Ok? E aí eu vou colocar... Ele posso colocar ele vazio, por exemplo, boto uma variável A, coloco o dicionário e aí dou um enter, tá vendo? E boto aqui type e o A. Opa, aqui mostrou que o valor é 0, né? O valor é inteiro, mas não é A, não é 0, é A. Então é do tipo dicionário. Viram aqui? Esse é um exemplo. Mais um exemplo aqui rápido, que é o set. Vou botar aqui o set. Vou criar uma variável A. Vou botar uma variável B aqui. Vai receber, abre e fecha o set. Tá vendo? Opa, é aqui de fora, set. E aí eu vou colocar aqui Clayton. Eu vou dar um enter e eu vou puxar o tipo
desse set. Aí eu vou procurar o tipo dele e vai mostrar que pertence ao set. Ok? Então, esses aqui são uns exemplos que eu trouxe para vocês. Lembra do dicionário? Vou dar um exemplo aqui rapidinho para mostrar alguma coisa do dicionário. Do dicionário eu já passei, né, professor? Já sim. Dicionário eu já passei. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho. O dicionário é uma chave, né? Que você coloca uma chave. E aí, você vai puxar o tipo aqui dela. E ela vai ser representada como uma... do tipo dicionário. Então, é isso, pessoal. Tem uns exemplos, tem vários exemplos que vocês podem seguir, desenvolver. Tem um material complementar que vocês podem desenvolver. Está bem explicadinho lá no material. Qualquer dúvida, vocês podem postar no fórum para nós, né, professor? Com certeza. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que temos nas nossas atividades. Vou vir aqui. Por exemplo, temos a questão 1. Com base nos fundamentos da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo lista que recebe 4 elementos, 10, 20, 30 e 40, e mostra todas as posições dos elementos em cada vez. A 2. Com base nos fundamentos da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo lista que recebe 4 elementos, 10, 20 e 30, e utiliza os operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem, com um exemplo de cada um dos operadores. Questão 3. Com base nos fundamentos da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo lista que recebe 2 arrays como elementos 0, 0 e 1, e no primeiro array 10 e 11. E no segundo, o que afinal imprime a segunda posição do array, a segunda posição. A 4. Com base no fundamento da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo que receba 5 valores AA, 1, 2, true e 10 em uma variável e imprime o tipo dessa variável. E a 5, com base nos fundamentos da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo dicionário, que receba os seguintes valores, que é esses valores que vocês estão vendo aí, e imprime um exemplo de cada objeto, len, del, key, valor e get. Né, professor? Então, nossos alunos vão fazer essa atividade, pode focar aqui comigo. Então, os alunos vão desenvolver essas atividades e nós voltamos, correto? Com certeza, professor. Só esperando aqui, pessoal, vocês responderem para a gente fazer a correção. Ok? Até mais. Até logo, pessoal. Valeu, até mais. Olá, meninos, tudo bem? Vamos resolver nossa atividade? Mas primeiro, teve um questionamento de um aluno. Ele falou sobre a questão da tupla, a swap. Então, eu trouxe aqui um material. Estou vendo aqui que está meio... Vou tentar aumentar um pouco mais, eu já tinha aumentado mais. Vou botar aqui 200 para verificar. Isso. Pronto, agora deu para ver melhor aqui. No material complementar, na página 34, lembra que eu falei para vocês? Estudo o material complementar? Então, no slide, eu só exemplifiquei até aqui para vocês, que foi um exemplo que eu passei para vocês, da tupla, tá? Observaram? Mas ela tem uma continuação, ó. Tá vendo? Ela tem uma continuação. É o mesmo exemplo que está no slide, mas no material complementar, ela tem uma continuação. Então, continuando aqui, ó, como eu disse ali, rapidinho, porque a gente tem atividade para corrigir, ó, ele recebeu aqui o temp, né? E aí depois ele imprimiu o valor X e o valor Y. Esse valor foi repassado aqui, ó, 20 e
10. Aí ele caiu aqui. Aí depois eu mandei ele imprimir o valor X, ó, e 20, que ele mostrou aqui. 10 e 20. Aí depois aqui, o que eu fiz o jogo? Eu coloquei o valor de X dentro de... o valor de Y dentro de X e o valor de X dentro de Y. Né, ó. Swap com tupla. Ok? E aí eu mandei imprimir e ele voltou ao normal, 20 e 10 e 20. Ok? Vocês podem fazer esse exercício aqui no Python. Pode jogar ele aqui no Python, aqui, ó, que vocês vão ter essa mesma resposta. Só que a tupla, você pode fazer um jogo de memória com ela, mas você não consegue alterar. Por exemplo, eu fiz aqui um jogo também, ó, coloquei aqui coordenação, a variável, coloquei 10 e 20, tá vendo? Aí eu coloquei a variável repassando para essas duas outras variáveis, x e y. E aí eu chamei x, ele me mostrou 10, tá vendo que ele desempacotou? Ele separou, ele dividiu o que está dentro de x, que era essa posição aqui, 10, tá vendo? E a posição y, que era o 20 aqui. Aí quando eu chamei y, quando eu chamei x, ele apresentou o 10. Quando eu chamei y, ele apresentou o 20. E aí eu tentei, por um exemplo aqui, ó, modificar ela, tá vendo? Eu tentei modificar essa tupla. Qual é o erro que deu? Ele deu que tupla objeto não suporta, ou seja, a sintaxe não é permitido para esse objeto. Ok? É só vocês dar uma olhadinha no material complementar e aí faz essa questão que vocês vão entender. Né, professor? Com certeza. Ok, então no material já tá aí. Então eu só mostrei um pedacinho só para exemplificar para vocês que existe essa diferença da tupla. Bem resumidamente, professor, o que é que a gente está fazendo? Qual é a intenção do swap? É você guardar um valor que você já tem Numa posição da memória. E uma outra variável qualquer, e você pega o valor de uma outra variável, coloca na primeira, o valor que você acabou de guardar numa terceira variável, você coloca na segunda. A intenção é só essa. E a intenção também é mostrar que por mais que digamos assim, a sintaxe das tuplas não permitam mudanças, a gente consegue forçar uma mudança. É mínima, mas a gente consegue. E a intenção realmente também é mostrar que a gente não tem limitação para programar. Isso. Tá, pessoal? Exatamente. A intenção é essa. Na tupla, você não consegue alterar ela. Ok? Mas você pode fazer o jogo de memória. Continuando aqui, ó, na questão 1, com base no fundamento da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo lista que receba 4 elementos, 10, 20, 30 e 40, e mostra todas as posições dos elementos, um de cada vez. Então eu vou mostrar aqui a resposta, né, professor? Vamos ver se eles conseguiram desenvolver. Vou mostrar aqui a resposta para eles que eu vou desenvolver. Então a resposta seria essa. Olha, eu vou receber lista, né? Lista, uma variável, vou colocar aqui o valor dela, né, 10, 20, 30, 40, e que me mostrasse todos os valores, por exemplo. Um de cada vez. Então, a primeira posição, tá vendo aqui? Eu mostro aqui, tipo de lista que recebe 4 elementos. Ele recebeu 4 elementos. E mostre todas as posições dos elementos. Então, mostrei todas as posições. Então, eu vou dar um ESC aqui. Vou vir aqui. Botar aqui bem do ladinho para vocês visualizarem. Então, eu vou botar aqui lista inteiros e aí vai receber 10, 20, 10, 20, 30 e 40. Vou mandar mostrar, lista, underline, inteiros. Pronto, mostrei o valor da lista. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero as posições. Por exemplo, eu quero a posição 0. Né? Ele me mostrou que o 10 é a posição 0. Eu quero a posição 1. Aí eu quero a posição
posição 1, na posição 2, né? Posição 2. Aí, voltando aqui, eu quero a posição 3. Aí ele mostrou todos os elementos da lista. Então a gente criou aqui uma variável, inseriu uma lista com 4 posições, tá vendo? Construi um script que mostra e receba 4 elementos. Então eu mostrei aqui para vocês 4 elementos. E aí que mostre todas as posições. Estou mostrando aqui todas as posições para vocês. Ok? Então essa é a resposta da alternativa 1. E a 2? Com base no seu lema da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo lista que recebe 4 elementos, 10, 20 e 30. E utiliza os operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem, com um exemplo de cada um dos operadores. Será que eles acertaram, professor Ricardo? Com certeza, professor. Com certeza. Alunos... Vou mostrar a resposta para eles? Vamos lá. Vamos aqui, a gente vai construir ela aqui. Vamos lá. Na questão 2, olha, a adição. Tá vendo? Na adição você vai colocar lista, você criou um usuário, você deve construir um script do tipo lista que receba 4 elementos. Tá aqui, recebe 4. Eu utilizo os operadores aritméticos. Adição, subtração. Então, eu criei uma lista. Aqui eu fiz a soma, tá vendo? De uma posição para outra. Aí tem a subtração, dessa maneira, a multiplicação, divisão e a porcentagem, tá vendo? Ok, agora vamos sair daqui e vou mostrar para vocês aqui o exemplo. Então eu vou puxar ele aqui mais do lado aqui, que vai facilitar aqui a nossa vida. Por exemplo, eu vou criar uma lista aqui, lista inteiros. Ela vai receber 4 posições, 10, 20, 30 e 40. Ok? Vou dar um Enter, vou botar aqui lista, underline inteiros. Aí eu vou fazer a soma, né? Vou colocar aqui a posição 1, aí eu boto mais lista, underline inteiros, e a posição 2. Aí eu vou dar um Enter aqui. Aí ele fez a soma, ele pegou a posição 1, né, o 20, mais a posição 2, 50, ele somou. E aí vamos fazer os outros. Por exemplo, na multiplicação, vou vir aqui, usar o operador de multiplicação, vou colocar aqui uma outra posição, vou botar a posição 0 vezes a posição 3. Tá vendo? Vezes a posição 3. Vai dar 400. Essa é o exemplo de multiplicação. E a divisão? Para a divisão, lembra que eu boto barra? Botar a barra aqui. Ele vai mostrar um valor inteiro para mim, com todas as casas. Então eu coloco 3, a posição 3 e a posição 0. Então eu vou fazer essa divisão aqui, ó, tá vendo? Vou dar um Enter. Opa, vou colocar Alt P aqui. Vou dar um delete aqui, botar uma barra. Deixa eu só conferir lista, tal, barra, tal, então, Enter. Pronto, mostrou lá, 4.1. Só que aí eu posso fazer assim também, ó. Eu não quero que mostre o resto, né? Então eu venho aqui e coloco barra, barra. Para ele me mostrar só o valor inteiro. E aí ele me mostra só o valor inteiro. Vamos fazer um exemplo de porcentagem, que é o que está no exercício. Por exemplo, eu vou somar a posição 3 mais a posição 0. Então, somei. Agora eu vou abrir entre parênteses, vou colocar lista. E esse exemplo você pode fazer de outras maneiras. Eu trouxe um exemplo aqui. Fez igual o professor Ricardo falou, na programação você pode fazer diversas outras coisas, né, professor Ricardo? Com certeza. A gente não fica preso a nada. Isso. O mundo, aliás, o céu é o limite, né? Isso. Inteiros, continuando aqui, inteiros. E a posição 0.
Então tá, então lista dividido por 100 vezes lista da posição 0. Então eu coloquei lista dividido por 100, então a lista eu já criei aqui, né? Porque na realidade, pessoal, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Eu criei essa primeira lista aqui, não criei? Ó, criei, né? Só que eu esqueci de colocar ela dentro de uma variável. Então isso aqui vai dar erro, tá? Tem que colocar aqui, aí eu tenho que vir aqui e colocar aqui dentro de uma variável, que senão não vai dar erro. Vou botar aqui lista, recebe, lista, recebe, pronto, agora sim. Agora sim. Tá, eu vou puxar aqui um pouquinho mais pra cá, ó. Pronto. Aí eu vou pegar aqui isso aqui, eu vou copiar, Ctrl V. O que eu errei aqui? Eu não joguei esse valor dentro da variável, senão não vai dar certo, porque eu vou fazer aqui. Ok? Por isso que eu fiz desse jeito aqui. Então aqui eu vou pegar a lista, aqui lista, abre e fecha, e aí eu vou colocar barra 100, aí vezes lista, underline inteiros, aí a posição 0. Então que ele vai pegar o valor que deu aqui da soma desses dois, vai dividir por 100, vai achar 1% e vai multiplicar pela porcentagem que é a posição 0, tá vendo? E eu vou dar um enter, então ele vai mostrar 5.0. Isso tudo se eu fizesse assim, ó, por exemplo, se eu fizesse assim, 40 mais 10, observe lá, a posição 40, né, mais 10, e aí depois eu vou colocar dividido por 100, aí aqui eu fecho, e aqui também eu fecho, e aí multiplico por quanto? Vezes 10, entendeu? Como eu podia fazer esse exemplo aqui, mas eu fiz utilizando as listas, ok? Então esse é um exemplo da questão, agora a questão 2, vamos para a questão 3. Com base no fundamento da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo lista que recebe dois arrays, com os elementos 0 e 0, 1 no primeiro array e no segundo 10 e 11 no segundo array, que no final imprimimos da segunda posição do array à segunda posição. Professor Ricardo, nossos alunos vão acertar no A3 também, não vão, professor? Com certeza, professor. Com certeza. Vou mostrar aqui que a gente tem que construir ela também. Então a resposta seria essa. Tá vendo? Você construi uma variável com um array, dentro dele tem duas posições, tá vendo? E aí você imprime para mim a primeira posição desse array, que é nesse caso aqui, e a segunda posição, né, desse array, e a primeira e a segunda posição desse outro array. Vamos lá fazer aqui? Vou botar aqui, abrir o Python novamente, fechar aqui, abrir de novo. Pronto, então eu vou botar aqui 2, vai receber, criei uma lista, dentro dessa lista eu vou criar uma outra lista, vírgula, outra lista. Ok? Aqui eu vou botar 00, vírgula, espaço, 01. Aqui eu vou colocar 10, vírgula 11, ok? Então eu criei aqui um array com duas posições, posição 0 e posição 1, ok? E aí dei enter. Então eu vou botar aqui 2, ele mostrou as posições. Então eu vou dar aqui print, e aí eu vou colocar 2 que é a variável, e eu quero que me mostre a primeira posição dessa lista. Qual é a primeira posição? É essa. Então ele tem que me mostrar essa. E dentro dessa posição, eu quero que mostre a primeira posição. Então aqui é a posição 0, ele vai me mostrar a posição 1. Entendeu?
Então, ele quer que mostre a primeira posição dessa lista, que é essa, e dentro dessa lista, a primeira posição, que é o 11. Então, vamos pressionar Enter aqui. Opa, deixa eu Ctrl P aqui. Faltou o S. É 2, né? Senão não vai, né, professor? 2. Agora, fechei aqui. Dá um Enter, ele mostrou 11. Foi de propósito. Ok, foi de propósito para saber se ia funcionar ou não, né, professor? Ok, então a questão não está difícil, estava fácil. Vamos para a questão 4. O legal, professor, dessa questão é que mostra que você pode trabalhar com diversas posições, né? Isso, diversas Não importa a posições. posição que você quer. Por exemplo, nesse caso aí a gente tem uma matriz, aliás, um array, né? Que eu tô que eu atribuí digamos assim, duas listas, né? Isso. E aí eu posso Você trabalhar. tem uma lista com 2 listas dentro. Isso. É. E aí eu posso trabalhar com as 4 posições que eu tenho. As 4 posições que tem. Muito bem, isso mesmo. Eu vou dimensionando eles de acordo com a questão dos colchetes depois da variável, né? Eu vou dizer o primeiro colchete, eu vou dizer qual é a posição que eu quero trabalhar daquela segunda lista. Isso. E depois eu vou, no outro colchete, eu vou dizer, dentro dos elementos daquela lista que eu já selecionei, qual é o que eu quero mostrar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Vamos ver a questão 4. Com base nos fundamentos da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo tupla, que recebe 5 valores. AA, 1, 2, true, 10, 10. Em uma variável e imprime o tipo delas. Beleza, já estou mostrando a resposta para vocês, rapidinho, porque nós temos que construir ela. Então, observe aqui, a gente criamos uma variável do tipo, colocamos uma string, 2 valores inteiros, o true, 10 e 10. Então, aí puxamos o tipo dela aqui, ó, é a do tipo var, que é a do tipo tupla. Ok? Então, eu vou sair daqui, vou vir aqui no Python, vou construir ela aqui para vocês. Então, eu vou colocar um var, uma variável comum, ela vai receber os seguintes valores. AA, tá vendo? Vírgula, 1, vírgula, 2, vírgula, true, vírgula, vírgula, 10, 10. Ok? Então vamos daqui dar um Enter e vamos mostrar o que tem dentro dessa variável. Então ela mostrou esse valor. Vamos verificar o tipo dela. Qual é o tipo dela? Var, que a variável é do tipo tupla. Então com isso responde a questão número 4. Muito fácil essa questão. Essa foi fácil, mano. Agora essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, professor. Nossos alunos responderam ela, professor? Essa questão, professor, não é complicada. Ela é, digamos assim, ela é extensa. Ela é extensa. Vamos lá. Então, ó, com base nos fundamentos da estrutura de dados, você deve construir um script do tipo dicionário, que receba de uma variável as seguintes valores. Aí temos essa chave, né, e um valor dessa chave. E aí imprima um exemplo de cada objeto, len, tel, key, value e get. Pronto. Aqui eu estou mostrando o valor para vocês dessa questão. Já estou mostrando a resposta para a gente construir ela aqui. Observe que eu criei uma lista, tá vendo aqui? Eu criei uma lista e aí com todos esses elementos aqui, tá vendo? E aí tem aqui, deu um tel aqui para mostrar elas aqui. Aí continuando aqui, tá vendo? O len, que ele vai contar quantos elementos, ele botou o número 7. O del, que ele vai deletar, excluir o elemento que eu indicar. E o que ele vai mostrar as chaves do dicionário, somente a chave. E o del valor e o get, ele vai mostrar esse valor. Deixa eu ver aqui. Ok, agora eu vou construir ele aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou colocar aqui tel. Vou fechar e abrir de novo, que é bastante coisinha aqui.
Aí eu vou botar aqui, tel, a chave. Opa, coloquei um valor vazio, mas eu vou botar aqui tel, a chave, abre, vou dar um enter. Aí eu vou colocar aqui 99235 8898. Aí 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui espaço, aspas, João. Aí boto vírgula. Aí eu dou um enter. Aí eu vou colocar aqui 99235 8898. 2 pontos. Vou colocar aqui Maria. Boto vírgula. Aí aqui 99235 8898. 97, né? Opa, 98. Aqui é 98. Aqui eu errei a 97. E aqui é 96. 2 pontos, espaço, abrir chaves. Aí eu vou colocar aqui Carlos, vírgula, enter. Aí 9235 8895. 2 pontos, chave. Aí aqui Gabriel, vírgula, enter. Depois aqui 99235 8895. 8894. Aí 2 pontos, aspas, Pedro. Ela é grandinha assim mesmo, mas para vocês entenderem aí. 99235 8893. 2 pontos, espaço. E aqui eu vou colocar Carla. Pronto, eu boto vírgula, dou um enter, fecho aspas, fecha aspas. Isso, dou um enter. Pronto, vou botar tel aqui, ele vai me mostrar todos os dicionários. Ok? Então vamos lá, vamos colocar len. Criamos o dicionário, vamos botar len. E nesse len, nós vamos contar quantos elementos que tem. Então ele vai mostrar que contém 6 elementos. Ok? Aí continuando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vamos botar um del aqui. Del. Vamos botar tel. Eu quero que ele delete o 992 35 8896. Quero que ele exclui esse. Eu vou dar um enter. E aí eu vou mostrar o tel novamente. Vocês vão observar que ele não está lá mais. Vou mostrar o tel.key. E vou mostrar que ele mostre para mim somente as chaves, né? Vou dar um enter aqui. Opa. Deixa eu trazer ele para cá um pouquinho. Vou copiar aqui, pessoal, porque acabou aqui, não vai mostrar aqui, tá bom? Então eu vou fechar e vai zerar a memória aqui. Então eu vou colocar aqui, de novo, vou copiar. Vixe. Pera aí, pessoal, deixa eu, que perdeu aqui, fechei aqui o negócio da memória. Aí, perdeu aqui, mas eu pego ele aqui, ó. Só um momentinho. Pronto. Coloquei aqui. Aí eu vou botar aqui tel.key, abre e fecha. Opa. Abre e fecha. Tel. Aqui é key, né? Tá errado mesmo. É case. Case. Pronto. Ele me mostrou somente as chaves. Vamos passar rapidinho aqui. Tel.values, abre e fecha. E aqui vai mostrar para mim somente os valores, né? Enquanto mostrou só as chaves,
O outro mostrou somente os valores. E temos o tel.get, que vai me mostrar só a chave que eu quero. Ele retorna só a chave que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que ele mostre do Pedro ali. 992358894, né? Ele digitei aqui fora. É só trazer ele aqui para dentro. Pronto. Aí eu vou afastar aqui para vocês visualizarem. Tá vendo? Opa. Opa. Pronto. Aqui embaixo, tá vendo? Aí aqui o get mostra. Então aqui, nesse caso, mostrou só do Pedro. Só o Pedro. Então vocês viram que o tel, aqui eu não coloquei aqui o valor das variáveis, o get, ele mostra, o get, né, o Kate, né, ele mostra só os valores das chaves, aqui só os valores e aqui só a chave que eu necessito. Ok? Então com isso a gente respondeu a questão 5, né? Professor Ricardo, a questão é longa, né? Mas a gente conseguiu concluir ela. Mostramos os exemplos que tinha. E com certeza os nossos alunos também fizeram isso. Com certeza. Né? Os nossos alunos são muito inteligentes, isso. Trabalham bastante, a aula é muito boa. As questões são práticas, né? E os tutores presenciais também, auxiliando eles. Muito bom. Eu quis trazer na aula de hoje bastante construção. Você viu que a gente construímos bastante coisa, né? Sim. Ok? Então, voltando aqui, ó, rapidinho. Lembrando que nessa questão, nós utilizamos o len, del, key, valor e o get. Ok, meninos? Então, pode focar aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Até logo, pessoal. Bons estudos para vocês. Até semana que vem. Valeu! Educação à distância, mudando realidades.